Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, com muita alegria em nossos corações, a gente recebe um companheiro da casa. É sempre bom a gente ter um colega de tarefa. Então, o Daniel vai nos presentear com o Evangelho da noite. Vamos envolver com todo o nosso amor e carinho para ele nos deixar melhor o Evangelho de Jesus. Boa noite a todos novamente. Deixa eu pegar aqui o passador. Dá para ver? No fundo? Tá bom. Conheça-te a ti mesmo. Então, vamos refletir um pouco sobre isso, à luz do Espiritismo, à luz de Kardec. Antes eu trago uma reflexão para que a gente observe. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Albert Einstein. Todo mundo deve conhecer Albert Einstein, ou pelo menos algumas das dezenas de frases que dizem que é dele. Nem essa eu tenho certeza se é, mas se atribui muito a ele. A gente vive como encarnado muito convicto das nossas certezas. E raras as vezes a gente para se perguntar se nós estamos certos. Isso não é bom ou ruim, não é nem certo ou errado. Só é o estágio de reflexão de cada um. Eu costumo dizer que às vezes no meio espírita a gente fala muito sobre aquele ser ali mais evoluído, aquela amiga, irmã, aquele amigo. Eu entendo que não. Até porque no livro dos Espíritos deixa muito claro os níveis de evolução dos espíritos. E nós estamos todos dentro de um grupinho lá dos quase 20 grupos que tem, mas estamos lá no grupinho lá embaixo, bastante atrasado ainda. Talvez alguns aqui entre nós possam ter um pouquinho mais de esclarecimento, tudo bem? E esse esclarecimento, que cada um pode ter um pouquinho a mais, possivelmente é porque faz essa reflexão, faz perguntas para si, não vive apenas de afirmações. Posto isso, é interessante que nós saibamos, e aqui eu entendo que muitos talvez não conheçam o Espiritismo na sua plenitude. Existem muitos livros sobre o Espiritismo, e a gente acaba conhecendo muito as obras, os romances espíritas. Mas para quem quer se aprofundar, para quem quer conhecer um pouquinho mais, esse aqui é o Pentateuco de Kardec, são as 5 obras principais. E o primeiro livro que Kardec escreveu, né, psicografou, consolidou, foi em 1857. Então aqui tem todas as respostas que vocês precisam, que nós precisamos, né? Eu costumo falar para o grupo de jovens que eu acompanho e faço a coordenação, que qualquer problema que eles estejam vivendo está em um desses livros aqui. Não é só para eles, é para mim, é para todos nós. Então isso fica, de repente alguém não sabia disso. Se eu vou fazer perguntas, onde que tem respostas? Todas as respostas já existem. Em particular, no outro livro, deixa eu passar aqui, em particular nesse livro aqui, Livro dos Espíritos, que é o que nós vamos falar sobre. Antes de falar sobre ele, eu vou colocar um trecho de um filme. Esse filme chama-se O Vendedor de Sonhos. Ele traz uma reflexão muitíssimo importante para os tempos que a gente vem vivendo. Eu vou parar ali no meio, fazer uma reflexão e a gente conclui. É um vídeo curtinho, 3-4 minutos. Vamos observar. Estamos ao vivo aqui em frente ao edifício São Pablo, onde um homem pretende se jogar do 21º andar. O mundo está desabando acima da gente. Não está vendo? A cada 4 segundos alguém tenta suicídio. Sabia? Talvez seja melhor você se perguntar quem você é, Júlio César. Psicólogo renomado. Você aceitaria se tratar com um psicólogo renomado que tentou se jogar do 20º andar? Hein? Aceitaria? É interessante. O suicida é um assassino. Ele se mata primeiro, claro, mas ele acaba matando também todos aqueles que ficam vivos. A família, os filhos. Cala a boca! O sistema não esmaga as empresas. Esmaga seus líderes. A senhora tem certeza disso? Ele roubou minha bolsa. Ele tem a idade para ser seu neto, não tem? O primeiro a ser beneficiado pelo perdão
é aquele que perdoa, não o perdoado. Reflexão. Essa frase é bastante impactante, né? O primeiro beneficiado pelo perdão é aquele que perdoa, somos nós. Mas é praticamente impossível a gente conseguir verdadeiramente perdoar. Eu não posso falar porque eu acho que eu nunca tive um exercício de grande gravidade para dizer que eu precisei perdoar alguém. Acho que não vivi isso. Então eu não tenho essa habilidade para falar, não tenho essa autonomia para falar. Mas a única forma de a gente conseguir perdoar verdadeiramente uma grande dor que a gente está vivendo é através do autoconhecimento. É conhecer sobre si mesmo. É compreender que a gente está aqui realmente de passagem. E não é só entender, porque entender todos nós já entendemos. Todos nós já entendemos que nós temos data certa para a partida. Só não sabemos qual é o dia e a hora. A gente já entendeu isso. Mas será que realmente a gente compreendeu? Será que se a gente compreendeu de fato as nossas atitudes que nós tivemos hoje de tarde, as falas que nós tivemos, os pensamentos que nós emitimos, será que se a gente realmente tivesse compreendido isso, nós teríamos agido assim? Será que seria tão difícil para trazer o perdão se tivéssemos esse conhecimento? Se você realmente quer fazer isso, vá em frente. Desculpa. Obrigada. Mas essa será uma decisão sua. Não tenha medo do caminho. Tenha medo de não caminhar. Você quer saber por que eu subi naquele parapeito? Fala, aconteceu alguma coisa com meu filho? Você devia ter pulado. Você devia ter pulado, seu cretino. Eu, especialista em saúde mental, na minha arrogância, na minha prepotência, fui incapaz de salvar o meu próprio filho. Odeta. Seu filho sumiu. Você perdeu, papai. Papai teve um compromisso. Eu esperei você. Papai te promete que da próxima Você vez sempre promete. dá mais uma chance pro papai. Não desista dos seus sonhos, moço. Eu, com muita humildade, me curvo diante de vocês. Esse cara de pau fez tanto sucesso, alcançou tanta fama em tão pouco tempo, sendo um doente mental. Promessas são feitas para serem cumpridas. Eu preciso atender. Não, você não precisa. Eu sou um psicótico. Sim, agora. Claro. Então, sou um louco, um perturbado. Talvez. Talvez eu seja tudo isso mesmo. Papai, eu e a mamãe preferimos te esperar. Não, de jeito nenhum. Mas, pai... Você segue agora. Eu sou o psicótico cujo sistema social está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. O risco de buscar o sucesso e esquecer o sabor das diminutas coisas. O segredo do sucesso é conquistar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Pequenos momentos, instantes. E o mais importante, traímos o tempo que jogamos fora, quando deveríamos estar ao lado das pessoas que amamos. Quem é você?
De verdade. Eu sou do time dos malucos. Eu sou um vendedor de sonhos. Então, para quem nunca assistiu esse filme, vale muito. Acho que todo mundo já assistiu esse filme. Alguém não assistiu esse filme, só por curiosidade? Uau! Eu achava que a maioria tivesse assistido. Assistam. Traz muitas reflexões profundas sobre nós. E o que ele traz nesse segundo bloco? Não sei se vocês observaram. É um empresário muito rico e lá ele perdeu a esposa e a filha no acidente e ele não conseguia parar para ter tempo. E depois ele ficou com uma série de problemas e depois ele foi e recuperou esse outro empresário que era um psicólogo renomado, mais famoso do Brasil, segundo o filme, que queria se suicidar porque não conseguiu cuidar do próprio filho. Todas as duas tramas passam por volta dessa mesma pergunta: qual o meio mais eficaz para nos melhorarmos nesta vida e resistirmos às solicitações do mal? É a pergunta 9, que está aqui nesse livro. Lembra disso? Todas as perguntas já possuem respostas. São 1019 perguntas que temos aqui. Dificilmente a gente em vida vai conseguir saber fazer todas as perguntas. E aí, qual é a resposta que os espíritos deram para Kardec? E a resposta foi o seguinte: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Vocês sabem quem é esse sábio? Vem ter ideia? Não foi Jesus Cristo, foi antes de Jesus Cristo. Sócrates. Na verdade, não foi bem Sócrates, lá em uma cidade X, lá de Delfos, onde Sócrates ia consultar lá o oráculo, tinha essa frase, mas hoje em dia ela é atribuída a Sócrates: conheça-te a ti mesmo, e ela tem um complemento, que é: conhecerás os deuses e o universo. Então, a resposta para essa pergunta, como que a gente faz para a gente se afastar, resistir às solicitações do mal? Conheça-te a ti mesmo. E a pergunta que eu faço para vocês, numa reflexão: vocês se conhecem? Se por alguma circunstância da vida perdemos todas as nossas condições financeiras e materiais, e perdemos uma pessoa querida, amada, muito próxima, essa que convive com você, que vem no seu pensamento agora, se perdemos abruptamente essas duas pessoas, o que sobra? Eu costumo fazer essa pergunta quando eu vou fazer palestra para líderes, e eu costumo perguntar para eles o seguinte: o que sobra em você se eu te tirar esse cargo? Se não tiver mais um título de diretor aí, o que sobra? Quem é que está por trás? Normalmente essas pessoas, esses executivos, eles não sabem o que responder. Eles ficam perdidos, porque eles vivem a vida em cima de um papel, de um personagem. E eles não param simplesmente para fazer essa pergunta: o que eu preciso? Quem sou eu? Quem somos nós? Parece algo tão simples, mas a vida é feita de obviedades, de simplicidade. Mas a verdade é que justamente nós estamos aqui para sermos distraídos. Isso aqui cada um pode olhar de uma forma, independente da questão religiosa ou espiritual que a gente vai olhar. No final, isso aqui tudo é um grande jogo. É um jogo onde haverão armadilhas, haverão testes, haverão provas. E o melhor jogador, que é o que joga consigo mesmo e com Deus, conforme nós falamos no início, no aquecimento da palestra, aquele que está mais alinhado com o propósito de Deus é que ao final sairá daqui mais leve e com menos erros, porque errar todos nós iremos, mas quem irá errar menos? Quem sairá daqui com a consciência mais tranquila? Isso vai depender de alguns aspectos, e dentro do próprio Espiritismo ele já nos traz uma base. No próprio Evangelho, no capítulo 7, no item 11, ele nos traz essa reflexão: temos humildade, porque sem ela construímos virtudes que não temos, como se tivéssemos uma roupa para esconder deformidades de nosso corpo. Literalmente, nós acabamos fazendo isso. Esses dias eu estava
observando que algumas pessoas que eu trabalho, assim, que eu faço o meu trabalho lá, tal, de desenvolvimento, eu fui procurar essas pessoas eu precisava pegar foto, imagem delas, né, para colocar no trabalho. E eu passava lá no Instagram, nas redes sociais, no Instagram, procurando as pessoas, porque cada um tem um nome, né? Aí você coloca o nome da pessoa, vem trocentas imagens diferentes. Aí eu ficava olhando, eu falei, cara, eu não reconheço, não achava. E eu tinha passado várias vezes por duas dessas pessoas, duas mulheres, por coincidência. Eu não reconhecia a foto. Eu falei, cara, não estou achando. E aí eu mandei para o meu sócio, cara, vê se você acha aí, por favor, porque eu não estou conseguindo achar. Aí ele, ó, é fulano. Caramba, não parece. Por quê? Porque a pessoa está ali numa condição, não tenho nada contra, não estou fazendo juízo de valor, estou só fazendo uma associação com o que a gente está lendo aqui. A pessoa precisa manter uma imagem que ela acredita que sem essa imagem, que de fato não é ela ali, ela não conseguirá ser quem de fato ela quer ser. Ela está presa nela mesma. E sim, não é a finalidade dos meus trabalhos, dos meus treinamentos, entrar nessa seara. Mas eu fiquei refletindo nisso, quando eu vi fui trazer isso para mim, cara, isso aqui é uma verdade. Inclusive eu também faço isso com frequência. Por vezes eu vejo que eu coloco lá uma imagem com um tal de um filtro, né? Eu falo, essa aqui eu estou muito bagunçado, a imagem está muito clara nessas espinhas aqui. Eu falo, caramba, eu também faço a mesma coisa. Até que ponto isso é saudável? Não sei, eu não estou fazendo juízo de valor. Eu estou querendo dizer que de um exemplo prático do dia a dia, às vezes a gente não tem a humildade de nos aceitarmos como somos, num simples traço de uma estética. E eu não estou dizendo que nós não temos que ter vaidade, o que eu estou dizendo é que nós temos que refletir o quanto que a nossa humildade está suficientemente desenvolvida para que a gente se reflita, para que a gente observe, eu estou no caminho certo? Será que eu tenho um caminho? São perguntas que a gente precisa se fazer. E seguindo um pouco mais, a gente também encontra uma outra passagem no Evangelho, no capítulo 17, que provoca o seguinte: nós, para que possamos saber quem nós somos, devemos interrogar a nossa consciência. O homem de bem interroga a consciência sobre todo o bem que fez e todo aquele que deixou de fazer. Confesso que essa reflexão eu absorvi ela ano passado. Em algum momento, algum estudo aqui da casa, eu fazendo algum estudo, não lembro qual a razão, e o grupo teve essa discussão. Não estou fazendo mal, já estou no bom caminho, né? E aí eu fui pesquisar, por alguma razão, né? Sabe-se lá qual das razões deles, nossos irmãos nos provocando, eu fui pesquisar sobre o tema, e eu achei isso aqui. Então veja só, não basta com que a gente não faça o mal, a gente também precisa saber o que a gente deixou de fazer. Por quê? Porque na questão 642, veja, eu estou fundamentando tudo naquelas obras que eu mostrei para vocês. Eu não tenho autoridade nenhuma sobre o que eu estou dizendo, só estou replicando. Pergunta 642: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique mal? Não é uma pergunta que é confortável a gente fazer essa pergunta. Vamos pensar, porque eu não sei se vai dar para eu falar aqui, talvez dê tempo de eu falar. O nosso cérebro, ele nos protege. Nosso cérebro humano ele é feito para nos proteger. Então, não é comum as pessoas falarem assim: eu sou errado, eu fiz o errado, eu preciso pagar pelo preço, eu preciso pagar esse preço. Espiritualidade, pode vir e me castigar agora que eu já quero pagar antes de ir. Não é comum a gente ver isso. Até deve ter, até sei que tem pessoas. Mas o nosso cérebro, ele quer nos proteger. Ele vai fazer de tudo para que a gente se coloque como uma boa pessoa, independente da idade. Eu tenho 80 anos. Mas eu conheço algumas senhorinhas, alguns senhorzinhos de 80, 90 anos, que as frases deles e os pensamentos não são tão alinhadinhos, não. Não tem nada a ver com a idade. Você vê que tem um certo racismo. Eu conheço pessoas com idade que têm racismo ainda.
que julgam abertamente as pessoas, que querem definir qual é o ritmo dos filhos de 60 anos. Não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas vamos lembrar, nem a criança, nem o idoso é idoso ou criança, é um espírito que tem uma idade X ali. Então, quando a gente vê essa pergunta, ela é um pouco contraditória, porque a maior parte de nós aqui possivelmente pensava assim: para agradar a Deus, basta que eu não faça o mal. Mas não é isso. Não basta não fazer o mal. O homem responderá pelo mal resultante de não haver praticado o bem. Interessante isso, né? E provocativo também, porque a partir de agora a gente acabou entrando numa cilada, porque tem uma série de coisas que eu não faço mal, não contribuo, mas também não faço nada. E agora? O que a gente faz? Eu estou vendo essas circunstâncias da minha família ali do meu lado, meu cunhado com minha tia, com minha prima, com meu sogro. Eu estou vendo uma circunstância. E agora, devo agir? Devo intervir em prol do bem? Cuidado, não é essa a reflexão aqui. Nós também temos que compreender que nós temos certos acessos a certas pessoas. Existe um negócio chamado livre-arbítrio. Eu não posso querer chegar em qualquer um de vocês e falar assim: eu estou olhando para você, eu vi o que aconteceu ali naquela situação, vem cá, eu vou te ajudar. Isso está errado. E quem sou eu para achar que eu tenho que te ajudar? Quem somos nós para achar que a gente tem que ajudar aquela pessoa? De onde que a gente tirou isso? Isso nada mais é do que uma falta de humildade que ainda está dentro de nós, que a gente reveste ela de uma necessidade de querer ajudar sem o outro pedir. Eu não estou dizendo de uma pessoa que está na rua passando fome, passando mal, e a gente não vai esticar a mão. Eu estou dizendo do nosso cotidiano. Na maioria das vezes, e não é sempre, e não é para tudo, nem para todos, sempre lembramos disso. A maior parte das vezes que a gente quer ajudar as pessoas, a nossa profunda intenção é de que a gente sinta-se a pessoa que ajudou a pessoa, não a pessoa que ensinou o outro. Então é muito interessante que para isso a gente também equilibre. Não que a gente vai parar de ter proatividade, ajudar as pessoas, que a gente possa observar onde que eu vou ajudar aquele que precisa, e que a gente possa simplesmente trazer uma pergunta. Quando a gente vai fazer as quentinhas, já faz um tempo que eu não vou, mas tem muita gente aqui que vai, com frequência os trabalhadores, ao entregar a quentinha para as pessoas, perguntam: você gostaria de uma comida? Gostaria de uma refeição? Óbvio que a maioria gostaria, mas ainda assim a gente pergunta. Por quê? Porque isso faz com que a pessoa se sinta ali presente. Isso tudo nos faz trazer algumas reflexões. E o tema é: conheça-te a ti mesmo. E dentro dessas diversas teorias do Espiritismo, dentro desse conceito que eu trouxe para vocês nesse livro, eu quero que cada um aí, dentro de sentir no coração, reflita sobre algumas dessas perguntas. Eu vou fazer uma breve reflexão com vocês aqui. Quem sou eu? Quem que é você? Responda para você mentalmente. Eu sou... né? Possivelmente veio: eu sou a fulana, filha de alguém, empresária, trabalhadora, supervisora encarregada, mãe. E a gente foi colocando os títulos que a gente conhece. Cada um colocou o seu. A verdade é que nós não somos nada além do que um espírito em desenvolvimento. Mas a gente não vai dar essa resposta, muito menos no ambiente público. Nós somos um espírito em desenvolvimento em busca de algo. Qual que é esse algo que nós estamos? Que falta farei àqueles que amo? Essa é uma pergunta que com frequência me incomoda fazer a mim mesmo, né? Não sei vocês, se vocês têm esse hábito de fazer essa pergunta. Que falta farei àqueles que amam? Não é aqueles que dizem que me amam, aqueles que eu amo. Essa pergunta é um pouco dolorida de ser feita, porque na maior parte das vezes as pessoas que a gente convive, elas convivem conosco quase que por comodidade. Coloque-se num problema, numa circunstância, e observe
quantos de fato vão se predispor a te ajudar? É desconfortável, mas às vezes certas verdades valem mais do que anos vivendo uma falsa verdade. O interessante dessa pergunta que falei é que a gente acaba economizando a nossa energia. O nosso tempo está passando. Eu não sei se vocês repararam, já foi o primeiro mês do ano. Eu vi alguns posts por aí, pessoas dizendo, nossa, mês de janeiro que nunca acaba. Eu falei, caramba, não passou tão rápido, pelo menos para mim passou rápido. Mas é percepção de cada um. Ao meu ver, é sempre interessante a gente ver o seguinte, que é menos um ano, menos um mês, porque é menos um período que eu deixei de cativar quem de fato é relevante para mim. O que me arrependerei de não ter feito? Existe um estudo, salvo mal juízo, foi na Inglaterra, eles pegaram pessoas que estavam no leito de morte, diversas causas, pessoas que estavam literalmente para desencarnar, e foi feito 2 perguntas: do que você se arrepende? E eram pessoas, na sua maior parte, idosas. Você se arrepende do quê? E a senhora? E o senhor? Do que você se arrepende? A maioria esmagante respondeu: não me arrependo de nada. E aí veio a segunda pergunta: você se arrepende de não ter feito alguma coisa? E ali o choro foi compulsivo na maior parte das pessoas, porque a maioria se arrependeu de algo que deixou de fazer. Então eu faço essa pergunta para vocês: se hoje fosse nosso último dia, do que vocês se arrependem de não ter feito ainda? Que pessoa que vocês, talvez, que nós ainda não pedimos perdão? Que pessoa que talvez a gente não foi lá, olhou nos olhos e falou: eu te amo, você é importante para mim? Que pessoa que talvez a gente não foi lá e esticou a mão por uma simples confusão do passado e um ego ferido nosso, e a gente está deixando de esticar a mão de poderio? Quais são as coisas que a gente ainda não fez? Quais são os sonhos que talvez a gente não viveu? E nessa pergunta, eu trago uma reflexão que eu já falei aqui numa outra palestra. Nós, espíritas, temos uma máxima de que a felicidade não é deste mundo, não é isso? Não é? Só que isso não é bem assim. Esse é o título do capítulo do Evangelho. Quando você lê dentro do capítulo, eu trouxe isso numa outra palestra, está bem explícito. Esse é o título. Porém, cabe a cada um de nós buscarmos viver o máximo da felicidade possível nesse mundo. Só que acaba sendo mais fácil para eu aliviar a minha carga de cobrança, eu pensar: eu não vim para ser feliz nesse mundo, portanto, o trabalho que me falta, as pessoas que me tratam bem, eu vim para sofrer. É cômodo. Como assim cômodo? É cômodo. Porque quando você aceita aquilo que você tem, que não é confortável, que não é bom, como uma condição, você está dizendo que você não precisa mudar mais nada. E essa pergunta aqui, ela faz a gente refletir sobre isso. O que eu não fiz ainda nessa jornada? E por fim, qual será a pergunta que me farei na partida? Eu sempre tive muito medo, tenho poucos medos, mas dos poucos medos mesmos que me impedem de fazer alguma coisa, é o medo do que eu vou me cobrar quando eu desencarnar. Isso já me trouxe problemas, naturalmente. Você tem medo de algo que você nem sabe quando vai acontecer, te traz alguns problemas. Eu tive alguns problemas, algumas dificuldades. Mas esse medo, com o tempo, com a orientação da minha mãe, com os estudos da casa, com a vivência, com a busca por um conhecimento, foi me trazendo uma reflexão. Se eu viver um estilo de vida, e não importa qual é o estilo de vida, é aquele que é o melhor que eu possa ter em relação ao meu corpo, em relação à minha mente, em relação à minha espiritualidade, se eu estiver caminhando todo ano, certamente eu não vou ter grandes questionamentos na minha consciência. Eu vou conseguir ir embora mais leve. Não sei se estarei tranquilo, mas eu já sei que eu não estarei desesperado.
Não vou precisar me travar inteiro, ou viver dores que eu ainda nem preciso viver. Mas eu sempre procuro fazer com que cada ano seja um ano. Eu sempre tomo cuidado de não viver uma frase que eu vi e que eu uso em outras palestras, que é assim: existem pessoas que viveram o mesmo ano 10 vezes, 15, 20 vezes, que é diferente de você viver um ano de cada vez. Às vezes, a gente está fazendo a mesma rotina. Às vezes, a gente está lidando com os nossos filhos da mesma forma. Às vezes, a gente está lidando com o nosso cônjuge do mesmo jeitinho de 10 anos atrás. Algo serve de reflexão. Porque se estamos aqui para evoluir, não é possível que eu repita um ano da mesma forma. E isso nada tem a ver com o governo, com o país, com as guerras. Tem a ver com como eu me posiciono. Essa é uma pergunta que bastante me incomoda sempre que eu faço, porque eu nunca sei se eu já estou respondendo de forma correta e nunca vou saber. Porém, deixo aqui como uma reflexão. E para que a gente possa fechar, a pergunta das perguntas que eu sempre trago é essa aqui. Isso aqui, todos os lugares que vocês me verem falando, em algum lugar, qualquer coisa, sempre isso aqui é um bordão que eu uso para mim e eu compartilho. O que me trouxe até aqui faz parte do passado. O que você quer para o seu futuro? Essa é uma pergunta que eu faço para mim. E essa é uma pergunta que, dentro do que a gente constrói aqui no Espiritismo, eu gostaria de compartilhar com vocês. Independente aqui, vejo pessoas de meia idade, pessoas mais novas, independente da nossa idade, isso é só um número, que não significa nada. O que a gente vai fazer para o nosso futuro? O que você aí vai fazer por seu próprio bem amanhã? Para que aquelas perguntas anteriores tenham respostas mais leves. O mundo não vai mudar. O governo tanto faz. As guerras continuarão acontecendo. As injustiças estarão batendo do nosso lado. Perder tempo nessas discussões não vai nos trazer nada. Agora, entrar em ação para corrigir pequenas reflexões não refletidas em nós mesmos pode ter muito mais resultado do que discussões que a gente vê infinita, que às vezes parecem nem ter fim. Acho que dá. Sempre 3 minutinhos. Eu não coloquei aqui porque o tempo é justo, mas feitas essas reflexões, eu queria sugerir a vocês, quem quiser analisar, existem todas as teorias da espiritualidade, existem todas as teorias da filosofia e outras tantas, mas para que a gente possa se conhecer, existe um estudo chamado DISC, D-I-S-C, é uma ferramenta americana que já é usada no mundo inteiro. Muitas vezes, a maior causa dos problemas, muitas vezes não, posso afirmar com propriedade, 100% dos problemas que a gente tem no relacionamento, com o nosso cônjuge, no trabalho, com os nossos filhos, com colegas, é por dificuldade de entender que nós somos formados em 4 personalidades. Todos nós aqui temos 4 personalidades, é biológico. A espiritualidade, quando vai nos preparar para virmos para cá, ela já pega esses traços e já pré-define. E nós temos esse estudo, ele já é conhecido. Então, eu não poderia colocar aqui porque iria alongar muito, isso é um pouco do tema. Mas aqueles que quiserem entender como que na prática aqui do dia a dia, lá no trabalho, indo para o ônibus, no conflito com o meu esposo, com a minha esposa, como é que eu entendo ele? Uma dica prática. Conheçam qual é a personalidade do seu marido conforme essa metodologia, conforme esse estudo diz. É um estudo desde a Grécia Antiga, que foi se validando e até hoje é usado em larga escala. Então fica como uma dica extra para vocês. No fim de tudo, o que importa que eu quis trazer hoje é se você se conhece. E se você não se conhece, não é por falta de instruções ou informações, estão todas aí, tá bom? Reflitam sobre isso, tenha muita luz, muita paz e que Deus possa amparar cada uma das nossas reflexões. Uma boa noite.